O Centro Espírita José Accioli, atualmente localizado na Rua Expedicionário Guilherme Brasileiro, número 250, no bairro da Iputinga, na verdade deu início às suas atividades em outro local. Sua história teve início no ano de 1946, em um casarão colonial situado em um sítio próximo ao rio Capibaribe. O local era conhecido como Sítio Zé Caxangá. Esta estrutura já não existe mais nos dias atuais, uma vez que nos anos 50 o casarão apresentou inúmeras rachaduras, e isso levou à sua demolição no início dos anos 60. Em meados dos anos 80, o sítio foi indenizado pela Prefeitura do Recife, onde atualmente encontra-se o Parque do Caiara. Os donos desta residência eram o casal Maria Joana da Silva e José Isaac da Silva, conhecido como Zé Caxangá. Dona Maria Joana apresentava problemas com alcoolismo desde a sua adolescência, situação que era de conhecimento de seu amigo, o senhor Antônio Cavalcante Lins. Antônio Cavalcante nasceu em 1907, na cidade de Recife. Foi casado com Alaide Cavalcante, com quem teve 5 filhos. Antônio era aposentado pelo Moinho Recife e desencarnou no ano de 1987. Com a intenção de ajudar sua esposa, Zé Caxangá convida o senhor Antônio para fazerem um tratamento espiritual na residência do casal. A partir deste fato, que se deram início às reuniões espíritas no casarão, e ao término do tratamento, Dona Maria obteve melhoras. Com o passar do tempo, e precisando de um novo local para a realização destas reuniões, o senhor Antônio construiu o Centro Espírita José Accioli, este localizado na Rua Santa Lúcia, 165, na Iputinga. É comum que centros se iniciem dessa forma, com reuniões na casa de membros para Evangelho no Lar. O centro era constituído de 3 vãos, uma sala de tamanho médio, onde funcionavam as reuniões públicas e as aulas primárias de alfabetização, um quarto pequeno, onde foi instalada a biblioteca, também utilizado para os passes, e um sanitário. Sua escola primária para alfabetização era frequentada pelas crianças e adolescentes que moravam em sua proximidade, sendo de grande importância para aqueles que ali moravam, uma vez que não haviam outras escolas na região, a não ser a escola São Domingos. Neste período, foram professores da escola Dona Jandira, Dona Dora, Dona Aurora e Dona Osilda, esta filha de Zé Caxangá. O centro funcionou na nova residência até o final dos anos 60, quando mudou-se para a região de Monsenhor Fabrício, tendo seu período de existência na Rua José Accioli, quando foi transferido para a sede atual em 1988. O terreno utilizado para a construção da nova sede foi fruto de doação de um grupo de obreiros da casa, entre eles se encontrava seu Geraldo. Infelizmente, muito de sua história e registros se perderam com o efeito do tempo, uma vez que a administração do centro não demonstra interesse em preservar os fatos de sua existência, assim carecendo de fotografias e outros documentos importantes para um ambiente a ser preservado. Em 2005, houve uma tentativa de resgate, que foi realizada pelo pesquisador Paulo Roberto de Paula Lima, onde com muito esforço conseguiu reunir pouquíssima informação do local. Mas uma vez que o centro batizado com o nome do mentor José Accioli foi estabelecido, é interessante sabermos quem era essa pessoa. José Accioli nasceu em 1878, no município de Viçosa, em Alagoas. Ele era pedreiro e sempre foi muito querido pelas pessoas que o conheciam, principalmente pelas crianças. Ele era pai de Alaide, que futuramente se tornaria a esposa de Antônio. José desencarnou na mesma cidade em que nasceu, no ano de 1916. Eu convivi desde, acho que, do início do centro. Não do início total, né? Mas do início do centro. Porque meu avô é o Antônio Cavalcante Albuquerque Lins. Ele foi um homem que sofreu muito na vida dele, né? Nasceu ali no Caiara. Ele nasceu ali no Caiara. A história da vida dele eu queria até escrever um livro. Eu sempre dizia a ele, um dia eu escrevo um livro com sua vida, porque foi bastante interessante. Ele nasceu ali no Caiara. E aí terminou sendo criado pela avó aos 13 anos. Aí ele fugiu de casa, aí maltrato dessas coisas todas. Fugiu de casa com o irmão que não era dessa família, era da outra. Aí ele fugiu de casa e saiu com o irmão. Aí trabalhou em tudo, bem dizer, né? Até ele ir para Maceió com esse irmão, amolando tesoura, essas coisas tudo mais.
Foi quando conheceu minha avó. Ela tinha casado por procuração. Aí o marido, quando vinha, sofreu um acidente de trem, morreu no caminho. Aí ele conheceu ela se apaixonou por ela. Casaram. Vieram embora para Maceió, tiveram 2 filhos. Depois veio para cá, para Recife. E a vida dele foi muito dura, né? Até ele conseguir um emprego no Moinho. Ele botou uma venda ali perto do Detran, ele colocou uma venda, não deu certo, até ele conseguir um emprego no Moinho Recife, onde ele trabalhou mais de 30 anos. Entrou lá e se aposentou como tesoureira do Moinho Recife. Até que ele foi à Vila do Moinho Recife, na Encruzilhada, ele conseguiu uma casa, comprou uma casa lá na Vila do Moinho, e começaram a viver. Minha avó costurando, que ela costurava, e ele trabalhando no moinho. Aí foi quando ele adoeceu. Ele teve uma doença bem séria, que os médicos desenganaram ele, né? Disseram que ele tinha um problema no pulmão, não sei onde. E deram pouco tempo de vida a ele. Aí ele tinha um conhecido lá na Encruzilhada que chamou ele para o centro. Aí ele começou a frequentar esse centro e ele ficou bom, totalmente bom. Mas no centro disseram a ele que ele tinha uma mediunidade que tinha que trabalhar, desenvolver essa mediunidade para não adoecer outras vezes. Aí ele começou frequentando o centro, até que ele soube que o guia espiritual dele era meu bisavô, o pai da esposa dele, que acompanhou ele até a morte, né? E, inclusive, ele dizia, né? Que a gente chamava ele de negro, porque minha avó chamava ele de negro. Ele dizia que, quando ele morresse, José Senhora não incorporava mais ninguém, né? Que ele acompanhou o guia, esse guia acompanhou ele até a morte. Aí, ele se recuperou, aí foi quando ele começou a trabalhar, até ele conseguir um terreno no Moinho Recife, que foi que fundou o Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo, lá na Encruzilhada. Foi um terreno doado pelo Moinho Recife. Aí ele começou a construir, ele andava atrás de político, ele fazia tudo, né? Para conseguir. Aí conseguiu o centro, lá na Encruzilhada. Aí depois, lá onde ele nasceu, lá no Caiara, aí ele tinha uns conhecidos lá, era Zílio Brula, era ali já no fim do Caiara, onde tinha o terreno cheio de coqueiro. Eu fui muito lá. Aí tinha uma vacaria, tinha isso. Aí lá eles cederam uma casa, que era junto da casa deles, para começar o centro. Né? Aí o José Cione, aí ele botou o nome do guia espiritual dele, né? Que era meu bisavô. Aí começou, reuniões poucas. Porque seu Antônio era um médium extraordinário, sabe? Ele era fora do comum. Então ele, muito amigo dessa família, então ele começou a fazer o trabalho dentro desse casarão para tirar, para ver se afastava esse espírito que Dona Maria vivia bebendo muito, com muito, né, alcoolismo, tudo. A gente chamava ela de Burula. Eu achava tão engraçado, não sei porquê. E a filha que era Zil, que eu não sei o nome dela, a gente só chamava Zil. Bem forte, que casou também com um homem bem forte. Ela morou até muito tempo por ali, né? A filha deles. Foi daí que começou os trabalhos espirituais dentro daquele casarão, que hoje esse casarão não existe mais, né? Então, ele, como muito amigo, começou aí, seu Zé, o marido da Maria, foram construir o centro espírita aqui. Esse centro foi construído, no qual eu e minha família toda foram todos alfabetizados dentro do centro. Ele olhava pela evolução da pessoa, do pobre principalmente, e trabalhava o espiritual, porque no momento que ele estava trabalhando com as crianças não era só a educação, tinha aula de evangelização, né? A gente também trabalhava evangelização, falar tudo sobre o início da evangelização, né, com as crianças.
para aí elas irem desenvolvendo e tendo vontade de aprender, né? E como os idosos também. Elas frequentavam a reunião e a evangelização, né? Ele trabalhava os dois lados, a educação, todos precisam. Como as velhinhas, tinha muita que ia estudar lá para aprender a ler o Evangelho, para poder entender o que estava sendo dito, né? Ele trabalhava os dois lados. Eu, até professora, fui lá, porque tinha uma professora que foi ter menino, dar luz. Aí ele disse, não, você vai ser professora, você vai ensinar lá. A gente encapava os cadernos de lá com papel de pão, de saco de pão. Aí a gente começou lá, né? Quer dizer, com reuniões mediúnicas, palestras. Eu achava incrível, meu avô, porque você não via quando ele incorporava, não sabia. Só ele mudava um pouco o tom de voz, uma coisa assim. Mas as palestras dele eram a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é porque eu sou neta, não, mas eu era fascinada por isso tudo. Aí eu frequentava muito a José Senhora. Fui professora. Isso é muito importante já para nós, né? Era a única escola que tinha do Caiara, era do Centro Espírita, José Ancioli. A maioria de hoje, aquelas pessoas dos seus 70 e pouco, passou pelo José Ancioli. Era uma escola, não era cadastrada na Secretaria de Educação, era uma escola simplesmente, era um carrinho de bairro que todo mundo corria para. Tinha aula de manhã e tinha aula à tarde. Entendendo? Ele botava sempre no centro escola. Primeira coisa que ele fazia. Aí tinha escola, só era um salão e uma salinha atrás, ali no Caiara. Ela foi importante, porque naquela época era muito difícil de escola. Quando ele saiu dali do Centro Espírita, aí a gente ia estudar aqui no São Domingos. Todos eles iam no São Domingos. E naquela época só quem entrava nas escolas públicas, criança a partir de 7 anos. Até a família falava, né? Eu tenho um tio que até hoje é meio sentido, porque ele eu acho que até o salário dele ele mudava no centro, né? Ele queria ver as pessoas bem, principalmente pobres. No José Scioli, ele fazia tudo para que os alunos, as crianças tivessem aula, escola, aprendessem, né? E ele fazia tudo. Os velhos, ele tinha um mau carinho pelos velhos, fazia tudo. No tabernáculo, ele botou escola pelo Estado. Ele cedeu as salas e as professoras eram pelo Estado. Ele fez uma campanha de latinha. Todo mundo chegava, trazia uma lata de ouro. Ficou um monte de latinha e ele construiu o primeiro andar, em cima do salão de reunião. Onde o quê? Ele saía atrás dos médicos, né, pedindo, até minha cunhada atendeu lá, minha cunhada, minha tia, que são médicos. Aí ele dizia, uma horinha que você vá. Aí atendia as velhinhas dele, né, as velhas, as crianças. Ele dava tudo que pudesse, ele fazia tudo. Ele viveu para os centros, para o povo. Aí esse meu tio disse, mas ele deixava muita família aqui. Toda noite ele ia para o centro, né? Quando podia estar com a gente, quando isso. Mas ele era a missão dele, pronto. O centro era a coisa mais simples do mundo, né? Uma mesa grande, as cadeiras em volta. Ele só fazia questão de uma toalha de linho. A reunião dele é que eu dizia, nego, por que isso? Ele dizia, não, só quero uma toalha de linho branca em cima da mesa, uma garrafa d'água. E ele tinha um sininho para fazer silêncio, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritas, aqueles livros dele, né? Nas reuniões mediúnicas, quando ele sentia que a pessoa estava com problema muito sério. A reunião mediúnica a gente assistia. Se eu ia lá com um problema muito grande, aí eles separavam aqueles que estavam com mais problemas e eles iam assistir a reunião mediúnica, né? Aí ele pedia para levar uma garrafa d'água, aí essa garrafa ia para a mesa.
Os não botavam na mesinha ao lado. Mas esses que tinham os problemas mais sérios, ele botava a garrafa em cima da mesa. Só isso. E as cadeiras para assistência. Então ali se fez o Centro Espírita e o Centro Espírita José Senhora. Até me perguntaram agora por que José Senhora? José Senhora era de Alagoas, então o senhor Antônio trazia essa entidade com ele. José Senhora era o pai da minha avó, certo? Ele casou com uma italiana, Santina, e ele era um mestiço, né? Eu acho, acredito, de italiano com alguma coisa. Por causa disso o nome dele, José Senhora, né? É italiano. Tanto é que até eu tenho um problema no sangue, que é herança do Mediterrâneo, né? Anemia do Mediterrâneo, vulgarmente chamada assim. Ainda herança da minha bisavó. Aí, José Senhora era uma pessoa boa demais, que fazia tudo de bom. E minha avó dizia que ele sabia o dia que ia morrer. Aí o povo diz, oxe, e ele morreu. A pessoa sabia o dia que vai morrer, mas é porque ele sabia que era o destino dele. Para você ver, eu acho que ele era tão evoluído espiritualmente, que até isso ele sabia, né? E aceitava, né? Aí quando ele começou a incorporar meu avô, eu acho que já foi, vamos dizer que é uma vida predestinada, né? O casamento de um com o outro, isso tudo já estava organizado lá em cima. José Senhora era essa pessoa, uma pessoa espetacular. Aí então ele pediu um pedacinho de terra para construir o Centro Espírita. Então o seu Zé conseguiu, concedeu, como era muito amigo da família, tudo aí, concedeu. E fez esse Centro Espírita, José Senhora, que eu digo, eu nasci dentro do Centro Espírita, ele foi alfabetizado dentro do Centro José Senhora. José Caxangá eu conheci, eu não sou padrão não. Mas eu conheci o José Caxangá. Ele era bem velhinho, tudo bem. Aí a história do meu avô está ligada a eles, por isso que ele cedeu. Porque o pai do meu avô morava na casa, quer dizer, era aquela casa, seu José, como diz, seu Caxangá. Eles moravam ali. Aí ele era solteiro, o pai dele era solteiro. Ali na frente era tudo canavial. Aí a vizinha dele, que era mestiça, índia com português, ficou grávida. Aí quando o nego nasceu, meu avô nasceu, ele tinha um sinal igual o do vizinho que morava ali. Tinha um sinal. Aí quando o marido dela viu que o sinal era igual ao do vizinho, aí disse que ia matá-lo. Aí uma ex-escrava, que era do pai dele, pegou ele e passou a noite com ele nas canas. Foi quando a avó dele mandou buscar e começou a criar. E o pai dele terminou perdendo tudo que tinha em jogo, inclusive o seu José Caxangá. É por isso que ele cedeu a casa a ele. Também, né? Ajudou a ele, por isso. Porque eles ganharam tudo do pai do meu avô, através de jogo. Ele perdeu tudo. Aí, por isso que o seu José Caxangá cedeu a casa a ele. Isso daí foi se desenvolvendo depois, com o tempo, chegou a enchente de 66 e acabou praticamente com o centro destruído. Aí, com a chegada da enchente de 66, então o centro ficou praticamente no chão. Aí o seu Antônio disse que não temos mais praticamente condições de continuar aqui. Continuou por uns 3 anos, mas muito precariamente. Aí o centro se mudou para o lado de cá. Aí depois foi que ele conseguiu verbas e tudo, aí passou o centro para cá, para ir para a rua José Senhora.
da Rua José Cioli, ele ficou pouco tempo como sede, mas que depois de um tempo foi cedido, foi comprado o terreno por Geraldo e outras pessoas também, que é a sede atual. Começou a construção e desde 88 mais ou menos é a sede do centro. Foi doado esse terreno, né? Aí começaram a construção. Eu sempre soube que aqui foi um prédio que foi doado por um trabalhador da época, hoje já desencarnado. A esposa dele ainda é viva. Seu Geraldo, que foi o doador do terreno. Seu Geraldo foi quem trabalhou desta casa, foi quem comprou todo esse terreno e doou para a instituição da Cioli. Então ele fez isso e ainda lutava, fazia campanha para perder esse templo físico. Seu Geraldo, ele fez essa doação, né? Quando eu cheguei já tinha já estabelecido aqui, ele frequentava, ele com a esposa. Mas depois que ele desencarnou, ela foi se afastando mais, porque ele na realidade era a força, não sabe? E ele era um empresário, ele tem empresa de ônibus, e aí foi a construção. Agora, claro, a maioria das pessoas, das amizades, foi quem construiu, né? Tem muita gente envolvida nisso. Mas foi ele o doador desse terreno. Foi inaugurado em 88, agora a estrutura começou, eu não lembro exatamente, mas eu sei que foi concluída e teve essa inauguração em 88. Quando eu cheguei aqui só existia esses 50%, que era o auditório mais essas duas salas, mais a sala aqui. Isso aqui do total estava na fundação. Foi construído o primeiro salão, esse salão, logo após. Começou em cima, né? Depois eles iam fazer isso aí, mas houve alguns atrapalhos, que ele queria que fizesse uma creche chamada Dom Adalto. Ele queria, mas que tem toda a estrutura aí, né? Da base, claro. Mas aí não foi para frente, depois ele faleceu também, já era idoso. Foi feito tudo, até foi terminando o térreo, foi feito no andar. Que isso aí e foi construído com a finalidade de ser um memorial que tinha um senhor cidadão, não sei se não dele agora, que era um trabalhador e dava muito apoio. E ele queria trazer toda essa ideia de construir o total e construir isso aí. Eu digo o total foi como presidente, mas o Geraldo sempre estava do lado dele. Eu cheguei ali devagar também, mas a força maior era geral. Eu construí isso aqui com o objetivo de ser o memorial. O memorial para o Espírito. E foi construída também uma fundação lá atrás, que era ser uma creche. Uma creche. Em geral, era a ideia de ser uma creche. E essa fundação, porém, com alguns exemplos de outros casos, tinha essa criatividade e estavam deixando por conta da justiça, porque as pessoas entravam como um trabalhador e depois virava a casaca e colocava na justiça a casa espírita. Isso aconteceu com o senador do Café, por exemplo. Então, a gente, em geral, não é assim. Mas dessa vez já estava com o presidente, já era Jorge. Era bom que minha madrinha tivesse encarnada, né? Porque ela também viveu isso em que eu ia conversar mais um pouco com ela. E a gente podia fazer uma história melhor. Aí ela ia contar que realmente o centro existiu, começou a passar para curar a mãe dela. Só no fim, eu me sentei em mesa várias vezes. Aí só no fim que ele fazia reunião na casa dele. Ele já estava um pouco debilitado, aí só ia no centro uma vez na semana. Aí no sábado ele fazia reunião na casa dele, mediúnica. Aí ele sempre me botou na mesa, aí botava um papel e uma caneta na minha frente, né?
para ver se eu consigo gravar. Eu nunca me soube. Fazer mais doutrinação. Falava algumas vezes, ele olhava para mim assim, ele estava balançando a carreta. Mas é isso aí. O centro José Cioli era tão... A história não pode morrer, né? Tem que ser contada toda a história. Né? E isso não quer dizer que é vaidade. Não, isso é história, a história tem que ser contada. Né? Eu te conto quando eu filho de Otávio, os seus feitos. Né? Ele é uma pessoa muito simples também, pessoa humilde, Geraldo também, né? Fazia tudo, mas de forma, como diz o Evangelho, dar como direito que a esquerda não veja, não era para ser autoesquerda, certo? Mas mesmo assim a história tem que ser contada. Eu vim para o José Cioli por convite da minha prima para assistir uma palestra. Foi a curiosidade, conhecer o trabalho da casa, basicamente isso, comecei no sopão. Quando eu comecei a frequentar o estudo mediúnico, já me foi, quando eu disse que eu não tinha condições de ir, me deslocar daqui da Iputinga para Camaragibe, já tinha me dito, perto da sua casa, há um centro espírita chamado José Cioli. Me deram um encaminhamento, me assustei com o que eu via, com o que eu ouvia, com o que eu sentia do lado mediúnico. E isso me fez não procurar a casa. A minha prima Ana Paula, ela frequentava aqui, vim ver a palestra, achei interessante. Eu não me considerava espírita nessa época. Mas eu frequentava a federação. Eu tinha um namorado na época que ia para a federação para fazer tratamento espiritual. E eu ia acompanhando ele nesse tratamento espiritual, assistia as palestras da federação, tudinho e tal. Eu, na época, não tinha, vamos dizer assim, uma religião que a gente possa dizer como definida. Mas eu sempre fui uma estudiosa de várias religiões. Eu nunca me aquietei numa coisa só. Tanto é que eu nasci em um berço católico, mas aí eu transitei um pouco pelo budismo, esoterismo, algumas coisas de bruxaria. Ou seja, eu nunca fui uma pessoa muito parada. Eu estava no período de transição ali, mais ou menos do budismo, que tinha algumas coisas que eu não concordava. Já passei um bom tempo no sopão, passei acho que 1 ano e pouco na evangelização, e ultimamente só estou na mediúnica mesmo. Mas em 2017, eu vim a casa, não vim pela dor, eu vim pelo amor. Na época eu não estava tão aflito, eu apenas existia. E eu comecei a frequentar a casa, né? Vim para as palestras nas quarta-feiras. Era a única coisa que eu fazia nessa casa, eu só vim nas palestras. Na verdade, fazem 40 anos, porque quando eu comecei não foi aqui, foi no outro, pequenininho, né? Ali na rua José Cioli. Então eu lembro bem que a minha filha tinha 2 anos de idade. Na verdade era 1 ano e 8 meses, porque eu já vinha de outro centro. Era mais longe da minha casa, era lá na estrada de Belém. E eu já vim, quando eu vinha para aqui, para o José Cioli pequeno lá, a mãe de Jorge foi quem me colocou. Mas claro que houve toda uma rejeição, porque ninguém me conhecia, claro. Aí depois eu comecei a frequentando, era bem assíduo aos trabalhos, e lá eu comecei aplicando passe e por aí foi. Comecei a frequentar a federação. Numa dessas idas para a federação, a gente encontrou um DVD que foi de Haroldo, que eu não vim em momento nenhum por dor, não estava passando por momento de sofrimento nenhum. Mas aquela palestra de Haroldo me abriu os olhos a uma pergunta que muito me inquietava, o porquê eu tinha um vazio. Aí a palestra falava sobre a evolução das raças da Terra, tudo e tal, e falou o porquê desse vazio. Eu fiz isso interessante,
Porque em momento nenhum, doutrina nenhuma, denominação religiosa nenhuma tentou, pelo menos tentou responder os vazios existenciais que eu tinha. E a doutrina espírita em momento nenhum se furtou a responder minhas perguntas, que era uma coisa que me incomodava muito. E em outras denominações era que você não pode saber porque é mistério, então você não pode saber porque você não alcançou determinada condição para conhecimento disso. Ou seja, se eu tenho, na minha concepção era, se eu tenho a capacidade de interrogar, porque eu não tenho a capacidade de receber a resposta? Eu cheguei assim, porque eu era do semeador da fé. Minha filha, se eu for contar agora, faz muito tempo. Foi na época do doutor Otávio. O doutor Otávio era o presidente da casa, na época, me deu muita força. Eu cheguei assim, de uma maneira, não foi nem como é direta, foi uma maneira indireta. Porque na realidade, eu saía daqui, que eu moro logo aqui pertinho, para não saber nem da existência aqui desse centro. Aí não sabia nem da existência dele, que tinha evangelização, tudo. Então alguém me disse, se não me engano foi a própria Socorro, olha, também tem evangelização, mas quer tudo. Aí eu vim, nesse tempo eu trazia meus filhos, que hoje já são pais e mães. Aí eu vim para trazer meus filhos a priori, porque eu estava ligada lá, né? É isso. O que me fez vir foi isso. Foi um convite, né? Foi um convite. Uma pessoa disse assim, ó, José Acioli, eu vou lá. Vamos. Mas eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. E comecei a frequentar de uma forma assim, não tão certinha, mas esporádica eu vinha, até que eu não sei em que momento, basicamente, eu comecei a frequentar toda semana. Aí depois eu fui entrando nos trabalhos administrativos e assim foi. Estou com 9, 10 anos aqui na casa. Bem, eu já frequentava com minha mãe. Quando era criança, eu via muito com ela, né? E passei um tempo bem distante. Aí ia para a católica, ia para a evangélica, mas não me encontrava. Até então eu voltar para cá. E quando eu voltei, aí eu me encontrei, né? Apesar de não ter um estudo aqui, por causa do meu tempo, que eu não tenho tempo, entendesse? Mas em casa eu tenho todos os livros. E aqui eu sinto paz. Aqui eu vi que a minha mediunidade, ela aflorou mais. Coisa que desde criança me persegue, eu consigo ver, eu consigo ouvir. É incrível esse dom que a gente tem. O dom de você chegar assim, uma pessoa dar uma luz, porque eu tenho essa direção e realmente acontecer as coisas na vida daquela pessoa. Tenho muita revelação em sonho. Então é uma mediunidade bem aflorada, entendeu? O que falta é só estudar. Mas tenho fé em Deus que eu vou conseguir esse tempo. Mas aí eu ficava naquela, de trazer meus filhos para aqui, ia para os semeadores. Aí os semeadores também teve uma fase que decaiu também no horário da tarde. Eu só podia, eu trabalhava na época, eu só podia ir aos sábados. Aí eu fui ficando aqui, me despedi de lá, saí, me despedi, disse que ia ficar aqui. Porque, por coincidência, a moça que evangelizava, o marido era militar e foi transferido para um outro estado, não me lembro, sei que não era aqui em Pernambuco. Então, ela perguntou, você não quer ficar não? Aí eu cheguei chegando. O meu propósito foi que eu tive um problema de saúde também, né? Passei 2 anos em casa, assim, passei 2 anos, aí descobri, antes de ficar doente eu já tinha descoberto aqui, mas não dei valor, entendeu? Aí meu pai tem um amigo, aí ele veio, conversou comigo, disse, olha, tem alguma casa aqui perto? Eu digo, tem, José Acioli, então frequente lá. Aí eu vi, pausadamente, eu fui melhorando, até hoje melhorei, entendeu? Eu fui, graças a Deus, os espíritos de luz e a casa também, não me cobraram nada, sabe? Não, simplesmente
me acolheram. Eu cheguei nessa casa, Centro Espírita de Girassola, em 1988. Mas, como espírita mesmo, para iniciar o espírito, eu comecei no Senador da Fé. Mas a espiritualidade sempre nos guia, nos orienta, e dessa forma fui trazido aqui por outro espírito, ou outro espírita, e chegando aqui eu gostei, e aqui fiquei. Né? Nesse tempo era o Dr. Otávio, que era o presidente, e fui ficando por aqui, tal, comecei a sentar na última cadeira, depois fui chamado mais para frente, até me pediram para eu fazer a prece. E aí começou tudo. Isso tudo foi um incentivo para que eu permanecesse na doutrina, porque eu fui realmente operador, buscar o cara espírita através de Deus, estava passando por alguns transtornos na minha vida, e aqui eu busquei exatamente a orientação devida, e naturalmente fui me libertando e fui sendo abraçado pela espiritualidade, e aqui hoje eu me sinto assim, honrado, feliz, por sempre participar dessa casa. Cara que gosta, que me ensinou a amar mesmo, com toda a minha imperfeição, mas fica despontado em mim, já é aflorado em mim, o sentimento de abraçar as pessoas, independente de qualquer situação. Eu tenho recebido muitas bênçãos daqui, sabe? A casa tem me dado muitas orientações, me dá muita segurança, certo? Porque eu sou espírita há mais de 40 anos, já vim de outras casas, né? E me afastei por um tempo por conta de saúde, estava doente. E a última casa que eu frequentei, eu saí na pandemia. Me afastei por causa da pandemia e não voltei mais por conta da distância, né? Porque à noite fica mais distante e é perigoso de eu ir, porque é lá no semeador, né? Aí foi quando eu vim para aqui. Agora eu já tinha frequentado aqui anos atrás, quando eu trabalhava, né? Eu saía do trabalho e vinha. Aí o que eu digo é que eu tenho recebido muitas bênçãos. Também fui muito bem recebida, né? Fui muito acolhida na casa, como sou até hoje. Fiz vários amigos, cheguei também muito necessitada, como tantos chegam. E assim, eu tenho muita gratidão a essa casa. Eu tive uma depressão muito severa e fui para o neuropsiquiatra, aqui no, esqueci o nome da clínica, que está na Caxangá. Eu cheguei lá, aí o médico, eu paguei a consulta, aí o médico disse, ele olhou para mim, ele disse, de maneira espiritual, devolve o dinheiro dela. Você já ouviu falar no espiritismo? Aí eu disse, já. Aí eu fiz procura, mas eu achava que não ia me agradar o espiritismo, que eu fazia imaginação, né? Aí mesmo assim, aí a minha prima, tinha a sogra dela, era espírita. Ela conversou com a sogra, e a sogra dela, e comentou para ir lá no centro espírita. Há um centro que assim ela é, que tem assim umas coisas assim, vela, não sei o que, não tem nada disso. Lá é palestra sobre Jesus. Eu morava na vila antes, aí teve uma vez que eu não conhecia, né, por a religião espírita. Quando eu fui dormir, quando eu me acordei,
Foi uma coisa incrível, até os vizinhos ficaram, minha vizinha. Eu fui dormir boa, o corpo bom. Quando eu me levanto de manhã, apareceu umas feridas de repente no outro dia. Mas de repente, não sei como foi aquilo. Aí o médico fez todos os exames. Aí teve um médico, disse assim, ela não tem nada grave, o médico ficou assim, né, bestinho. Tinha um, acho que já acreditava no espiritismo. Aí disse assim, olha, fizemos todos os exames dela, não está apresentando nada assim, coisas, eu até agora estou assim sem saber disso, mesmo que você não acredite. Eu fiz uma casa cadecista, corrente do bem, né, que eles avisam, né, que pessoas que praticam o bem, né, desde que praticam o bem, seja ela qualquer religião, era problema espiritual, eu podia fazer todos os exames, não havia nada, se eu não acordasse para a realidade. Acho que isso só foi um chamado, né? Tem um centro lá, procura um centro lá perto, eu disse que tem o Zé Acioli. Antigamente o Zé Acioli não era aqui, era lá perto de casa, não. Foi no início da minha vida para lá, entendeu? Foi a assistência que me deram durante a doença de minha esposa, até o falecimento dela. Isso me marcou muito, e é por isso que eu amo essa casa. Que a assistência meu e depois a contribuição para que eu não endoidasse, não perdesse as disciplinas. Mas eu digo aos colegas lá comigo, olha, a minha base está dentro do centro espírita. Tudo foi dentro do centro espírita. Para mim é tudo. Eu digo que é a minha primeira casa. É aqui que eu consigo reabastecer as minhas energias. E veio com vários problemas, mas boto tudo isso para fora através das amizades. Alguns me dão conselho, outros me dão solução e por aí vai. Mas para mim, a casa em si, eu tenho um carinho muito especial por ela. Esse mês, né, agora eu estou fazendo um ano, eu estou aqui na casa, né, onde eu fui muito bem acolhida. Eu gosto muito do trabalho daqui nessa casa. Onde eu fui bastante acolhida, é um trabalho incrível que é feito com as pessoas, né, mais necessitadas, que venham pessoas novas como falaram, para que a gente dê continuidade, né, e que viu muitos anos para nossa casa. Não é, a gente faz o trabalho, quando a gente faz qualquer trabalho, em qualquer religião, a gente está sendo beneficiado. Mas o que eu digo não é por você, não é pelo outro diretamente. Não é por Lucas, não é por Vitor, não é por Cadu, não é por Socorro, não é por Manuel, não são por essas pessoas que eu tenho uma proximidade, tenho vamos dizer assim, uma amizade. Não são por essas pessoas. E nem por mim diretamente, porque eu já sei que eu já estou sendo beneficiada quando estou fazendo um trabalho. É pela casa no sentido de aqui é um ponto de luz que reflete o Evangelho de Jesus. E a gente sabe que das necessidades de locais religiosos se instaurarem em determinadas localidades. Se existe aqui o José Acioli nesse lugar, é porque existe uma necessidade dos moradores de locais para esse tipo de coisa. A importância caridosa, né, para a comunidade e também a importância espiritual. Porque eu vejo o potencial de José Acioli. Eu sei que é uma casa que tem suas dificuldades, realmente me afastei da casa, saí revoltado da vida com um monte de coisa, isso não é segredo para ninguém, porque eu não estou nem aí. Mas eu vejo a potencialidade dessa casa, a potencialidade de alguns trabalhadores, de que quando a gente consegue se unir, dividir as tarefas e colocar a cara a tapa, a gente consegue ajudar bastante a comunidade. E isso eu acho bonito na casa, com ressalvas, porque é complicado. Eu agradeço a casa pela oportunidade que ela me deu, né? Inicialmente nos estudos mediúnicos. Se não fosse a oportunidade que eu tive aqui, eu não teria conseguido tanta coisa. Né? E uma das coisas é a centralidade que hoje eu adquiri. Eu me conhecer mais e melhor.
E a doutrina me dá esse direcionamento e o José Acioli me deu esse direcionamento. O que é que o Evangelho, o que é que o Centro Espírita busca na sua essência? Propagar o Evangelho, dando conforto para aqueles que vêm aqui se socorrer. Não é por mim, é pela casa. Para que a casa continue dando condições e tendo condições de socorrer, inclusive a mim mesma, que venho aqui trabalhar. Porque Jesus não veio para os bons e para os sãos, não. Se a gente está dentro da casa, é porque a gente necessita, a gente é muito doente. Ninguém vai para um templo religioso nenhum trabalhar, ou então se consultar, ou escutar palestra porque é bom. A gente é doente. A gente tem doenças. Todos nós temos doenças. E que doenças são essas? São doenças da alma. Que cada um sabe das suas doenças, ou então está na hora de começar a pensar quais são. Se não conhece... Eu tiro, por tudo que eu vivi até hoje, dessa importância. Saber que a comunidade ela é assistida, mesmo que não contribua a favor da casa, né? Atacando a casa, vandalizando a casa, mas também a espiritualidade, os irmãos sofredores da redondeza, aqueles que estão necessitados, aqueles que chegam aqui perdidos, né? Do lado espiritual, e eles são atendidos. Então, para mim, a importância dessa casa é muito, né, dois caminhos, né? O encarnado e o desencarnado. Mas é a caridade. Eu espero que tenha muitos anos, continue cada 80 multiplicado, né? 80, 160 anos que eu continue aqui na casa. Porque esta casa me acolheu há mais de 30 anos, né? Eu estou aqui nesta casa. E que é importante para acolher a gente quando está doente, do espírito, da alma, né? Para acolher as pessoas que aqui precisam do auxílio, da alimentação, do enxoval, da palavra amiga, do conforto fraterno, né? Porque a gente aqui tem um atendimento fraterno, tem a ajuda também da alimentação espiritual nas ruas, porque quando vai à rua não leva somente a comida, ela precisa da palavra de Jesus. E aqui eu encontro muitas vezes o alívio na mente, do corpo. Muitas vezes eu estou em casa preocupada e quando chego aqui me calma. Eu aprendi muitas coisas aqui, muitas coisas. Faz uns 40 anos, a minha filha, caçula, mestre, já está moça casada, tem filho, vê quantos anos, né? E eu não saí, né? Só até quando Deus quiser, né? Muito maravilhoso, muita coisa boa. Antes eu passava por muitas coisas que eu não entendia. E orações que eu não fazia. Eu não tinha aquela convicção da pessoa fazer com fé. E olhar aquilo, aquela coisa boa da gente sentir, estar ligada com Deus, nossa espiritualidade. Não tinha aquela coisa que vinha dentro de mim, estava fazendo aquilo como se fosse uma obrigação. Eu acho que a preocupação com as crianças, levar a boa nova, né? Levar os ensinamentos do Cristo e o chamado da docência, né? Eu sempre quis ser professor, foi uma forma de ter uma experiência de sala de aula. E o Espiritismo nos convida a isso. Vamos olhar para dentro de nós para que a gente conheça os nossos defeitos e também as nossas virtudes. Porque só com as nossas virtudes é que a gente começa a combater os nossos defeitos. Entendeu? É nesse sentido. De não é por mim que eu estou fazendo o trabalho, é pela casa. É para que a mensagem do Evangelho continue de pé. Para que a casa continue sendo um farol de luz e de esperança dentro dessa comunidade. Não é por ninguém. É muito fácil chegar a dizer, eu sou caridoso, caridade é isso, que explora fulano, que explora ciclano, que faz isso, que faz aquilo. E no fim das contas, não faz. Inúmeras vezes nessa mesa aqui, recebemos mensagens sobre união.
E união não é só dizer, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. É fazer. É fazer. Aí entra a apatia das pessoas aqui de ficar, tem trabalho, mas não posso porque eu vou viajar, não posso porque tenho isso, porque eu estou doente. Acho que na realidade todo médico está em constante desenvolvimento. A gente tem que também fazer esse adendo. Não é porque eu estou aqui há 14 anos, a outra pessoa está aqui há 20, 50, 80 anos, desde a fundação, vamos dizer que se tivesse alguém aqui desde a fundação, essa pessoa não estaria em desenvolvimento. Todos os médicos estão em constante desenvolvimento, porque todo mundo tem que purgar, né, ou consertar alguma coisa dentro da sua própria personalidade, como por exemplo o ego, vaidade, egoísmo, ganância. Todo mundo tem que o tempo todo estar ativo e vigilante para tentar minimizar os efeitos deletérios disso. Eu já vi pessoas aqui extremamente doloridas pela vida, gente que perdeu gente, né, desencarnou violentamente, ou perdeu o seu Bolsa Família, o seu sustento, né, e o meu problema às vezes se tornam pequenos, e foi através da casa que eu disse, poxa, meu problema é meu problema, dá para ser solucionado, e as outras pessoas? Será que meu problema é tão maior quanto o dos outros? É meio que uma terapia. A diferença é que aqui eu não tomo medicamento. É fácil, não é. É por isso que eu estou dizendo, todo mundo está em constante desenvolvimento mediúnico e desenvolvimento espiritual, a reforma íntima. A gente não para, a gente não cessa, o trabalho não é eu consegui já ler o livro segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo 15 vezes, então eu já sei de tudo. Não é assim. Você pode saber decorado, mas se você não internalizou e isso é natural seu, você ainda está em desenvolvimento. Eu não conheço, desculpem, alguém que seja moralmente desenvolvido a esse ponto, mas eu não conheço ninguém tão moralmente desenvolvido que não precise disso. A única pessoa que a gente tem notícia que não precisaria foi uma só, que é Jesus. A única. De resto, todo mundo é egoísta, tem suas vaidades, tem seu orgulho, tem preconceito, todo mundo tem. E se não se reconhece, vamos pensar direitinho o que você está fazendo errado, porque você não está aceitando você. Meu avô dizia, olha, para você dar paz, você tem que ter mediunidade e tem que ter um guia espiritual. Porque se você der um passo sem isso, tanto você atrai para si o que está naquela pessoa que você está dando passo, como você pode passar para aquela pessoa o que você tem de negativo. Eu acho que a casa me proporcionou um desenvolvimento mediúnico muito bom, apesar dos pesares. Mas eu acho que a casa me proporcionou conhecer muitas pessoas queridas e que eu vou guardar para o resto da vida, e se Deus quiser, para as próximas encarnações. No caso de N, Lucas, né, Dona Messia, Dona Carmen, Dona Joca, eu tenho muito carinho, Dona Jandira, seu Manuel, seu Clodoaldo, seu Gito, que são pessoas muito queridas na minha vida. É isso. A gente tem muitas lembranças de muita coisa, né? Principalmente na época da evangelização, que eram 150 crianças, certo? E a gente saía de desfile. Como a criançada, o dia mais importante era o dia 25 de dezembro, porque ia ter refrigerante, ia ter bolinho, ia ter isso, ia ter aquele outro, sabe? São Antônio fazia com muito carinho, sabe? Não, esse evento do almoço dos idosos era um evento mais marcante aqui, né? E na época também, ele acompanhou ainda, as festinhas das crianças também eram bem chamativas, né? Tinha muita criança, os pais vinham, tudo isso. Então são fatos esses que a gente criou esse vínculo. Então esses anos todinhos, para mim, é uma festa, é uma alegria. A gente se desgasta, mas é um trabalho muito... Então, engraçado não, mas para mim é uma festa.
uma verdadeira festa. Mas o evento mais marcante, é a festa mais, assim, importante que a gente diz assim, né? Porque a festa de muita gente colabora, não há distinção, todo mundo pode colaborar, é essa do Augusto dos Idosos. A velha guarda da casa, né? Os trabalhos. Algumas pessoas não gostam de enaltecer aqueles que deixaram a casa, seja por desencarne ou por idade mesmo, né? Hoje nós temos os mais idosos, velhos não, os mais idosos ainda frequentando, como Dona Socorro, Dona Jó, Dona Jandira, Seu Orlando, que eu amo de paixão, Seu Gildo, Seu Clodoaldo, Seu Manuel, e assim, a importância também deles. A prece de Meimei. É de Meimei, né? Pronto, a primeira vez que eu vim assistir uma palestra, Jorge, que era o presidente da casa, no final leu a prece de Meimei. Confia sempre isso, pronto, depois disso até hoje. Nas situações difíceis da minha vida eu recorro a essa prece. E aquilo, até hoje eu estou dentro da doutrina espírita. Não saí, nem vou sair, e vou voltar para o espiritual na certeza de que eu não conheci outra religião e a nossa não é, sabe, para ir para lá. Aí eu sou feliz por isso. Vamos conhecer lá a minha igreja, ela é isso, assim. Vamos primeiro assistir uma evangelho, vamos primeiro assistir uma palestra no centro espírita. Aí terminava por aí. Não queria. Era uma pergunta aí, uma resposta assim. Tá entendendo? O trabalhador de Sopão, também muito querido. A gente ia para sair, eu acho que uns 2, 3 carros daqui do centro, com 2 caldeirões de Sopão. Aí, geralmente quem sempre me deixava em casa era Seu Jorge, porque ele era vizinho lá de casa, uma pessoa muito querida. Seu Jorge e dona alguma coisa que eu esqueci o nome dela. Acho que era Margarete. Acho que era Dona Margarete. A importância de nós de ainda estar no trabalho, de continuar esse trabalho tão lindo, é fruto também do trabalho deles, né? Do suor deles, porque hoje a gente está aqui dentro desse salão, desse prédio, mas não fomos nós que construímos. Muitos deles, né? Tia Mércia também, não posso deixar de enaltecer o trabalho dela também, que foi através de rifa, muita rifa, que fez com que as coisas fossem feitas dentro dessa casa. A construção dessa casa foi assim, penosa, sabe? E eu gosto muito, minha irmã Anne, que foi uma irmã que a espiritualidade me colocou no caminho, Lucas, um primo distante, Dona Jó, uma avó minha, Dona Jandira, uma outra avó minha, Dona Carmen, que eu gosto muito, Dona Mércia, eu gosto muito de Dona Mércia, seu Manuel, seu Clodoaldo, seu Gildo, pessoas muito queridas que eu gosto bastante. Essa lista nunca mais me seguiu. Não é não? Não tem muita. Olha, tem Pedro, tem. Eu gosto das minhas comidas. Eu te cruzei e desliguei que eu sou.
Amém. Seria uma bacana mostrar. Vai, linda. Patrocina nós, Coca-Cola! Ásia. Como é grande meu amor. E tudo é melhor do que eu já fui lá demais. Tu já pensaste que eu era mal criada? Eu era mal criada. Olha, o marido dela, Você entregou meu cartão, viu? eu disse, e tem outra. Nós vamos pedir a Deus para que boa. Isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci para dominar todos os lugares onde eu vá. Oi, meu querido. Viver perto de alguém. Vou aparecer no... Vai aí, Vitor, dança. Número 14, Amigo dos Santos. Número 16, Dona Delma. Eu acho que eu sempre fui muito próximo da espiritualidade pelo pessoal lá de casa. Minha irmã tem uma vidência muito aguçada, a mãe é uma médium bem ostensiva, e isso para mim sempre foi muito comum. Só que depois que eu entrei no centro, teve o afloramento da mediunidade e tudo mais, aí que eu pulei para a mediúnica, porque o único trabalho que eu nunca quis foi o da mediúnica. Por isso que eu já tinha passado pela evangelização, estava sempre indo para o sopão, e o único que eu nunca quis nem chegar perto foi a mediúnica. Eu passei só vim para a mediúnica porque a mediunidade aflorou de uma forma que eu não estava conseguindo sozinho trabalhar. Eu, como eu vinha de outro centro, já tinha uma experiência, até fazia muito curso. Eu fui doutrinadora, fui dirigente de trabalho, fui passista. Oratória não, porque eu nunca digo que eu sou palestrante, eu sempre tenho uma conversa daquilo que eu conheço, daquilo que eu acredito, as minhas experiências vividas, e trabalhei também como médium de consulta, que logo após a gente foi ser atendimento fraterno, né? Que não precisava da incorporação, era só a conversa. Hoje eu posso dizer o que eu não faço. Hoje eu não trabalho na evangelização, hoje eu não sou da área administrativa,
O único trabalho que eu não desempenhei, os 2 únicos foram campanha do quilo, porque é um trabalho que eu não me identifico, apesar de achar bonito, e entrega de alimento. Mas preparação, desentupir banheiros cheios de cocô, varrer chão, pintar a casa. Uma antiga funcionária, trabalhadora da casa, tenho assim, imenso orgulho, né, de trabalhar nessa casa de oração e trabalho. E minha dedicação maior é pela evangelização infanto-juvenil. Já tivemos épocas aqui, antes da pandemia, em que essa evangelização tinha um grupo de até 50 educandos, evangelizamos. E tínhamos também vários evangelizadores, mas depois da pandemia para cá, as coisas caíram mais, né, com a mudança que houve, não só na casa, mas no mundo. A mudança foi feita no mundo. E hoje contamos apenas com 6 crianças, 7 crianças, uma mocinha e 6 meninos, um homem. Até terminar, né? Um grupo na área evangélica com mais meninos do que meninas, mas acontece. Eu trabalhei muito aqui na sopa, sabe? Muito. E depois eu saí de novo, fui para a Quinta de Luz, onde eu estou até hoje, na Quinta de Luz, sabe? Fazendo meus tratamentos espirituais, entendo, mas o José Ascioli não saiu de dentro de mim, nunca, sabe? O José Ascioli foi uma coisa muito importante, principalmente na minha infância. O trabalho que na minha frente, eu fui a campanha do quilo. Nós éramos regionais, naquele tempo eram poucos, eram uns 4 ou 5, como hoje também. Né? Tinha Jandira, muito pessoal que não trabalha aqui, mas é a atividade que eu mais abracei. Né? Fora essa que eu tive no Sulpão, mas fui uma 2 vezes, só 3 vezes, só para conhecer. Porque na casa espírita a gente não é obrigado a participar de todas as festividades. Né? Veja aquela que você mais se adequa, que você mais gosta, que você mais sente bem e faça. Né? Fora essa foi o trabalho trabalhando hoje, né? A gente faz. Né? Essa também depois da campanha do Quilo, eu também gosto de fazer. Porque é uma forma de você compreender bem melhor o espiritismo, né? A sua parte científica. Você busca estudar para melhor compreender quem são os espíritos, né? Como eles se caracterizam, né? As suas classes, né? As suas ordens, né? As suas classes, reconhecer as suas manifestações. Então isso é importante para mim, porque eu me afeiçoei com isso. Hoje eu também não estou no cuscuz solidário, né? Antigamente a casa ela tinha o sopão, porém o sopão ele demanda de muita gente, né, para ir para a rua. E foi mudado o esquema e hoje é o cuscuz. O cuscuz muito gostoso, fofinho, feito no dia, praticamente na hora, e é distribuído. Eu ajudei muito, mas eu tive doente, então isso me fez afastar. É aquilo, né? O povo pensa que médium é porque recebeu uma estrelinha na testa e não. Porque médium, se a gente nasceu com a mediunidade muito ostensiva, porque a gente cometeu muita falta na questão do amor em encarnações passadas. E eu sempre levei isso muito a sério, porque eu vejo a seriedade da minha mãe em relação à espiritualidade. Minha mãe de santo também tem uma seriedade muito grande com candomblé, e eu tomei isso muito para mim, a seriedade do trabalho, de chegar na hora, de estudar,
de se debruçar no espiritismo, no caso daqui, né? Porque não vai ressaltar que eu sou de condomínio, né? Mas essa seriedade de saber que isso... Eu não gosto de porque missão, porque isso já ficou tão batido dentro do espiritismo, dentro do cotidiano, que o pessoal já perdeu o significado dessa palavra, né? Missão. Mas isso é uma responsabilidade muito grande da gente, através da mediunidade, ajudar desencarnados, ajudar o encarnado. É basicamente isso. E eu fiquei como responsável pelo desenvolvimento porque não faz sentido para mim vir só desobsessão. Tem que ter o desenvolvimento mediúnico para os médicos entenderem os seus guias espirituais, criarem uma afinidade com seus mentores e a partir daí ter uma segurança mediúnica. Que se for só dentro da desobsessão, não tem como. Enfim, a desobsessão é um trabalho de caridade, né? De ajudar esses irmãos, mas para o médium eu acho que o mais melhor, por falta de palavra, é o desenvolvimento, o trabalho de desenvolvimento. Tudo tem a sua hora, tem o seu tempo, tudo está nas mãos de Deus, com a iluminação dele e com o acompanhamento e orientação de Jesus. Organizar bazar, trabalho de jardinagem. Hoje eu ajudo no bazar, que eu amo o bazar, trabalhar no bazar, eu amo o contato. Enquanto alguns amigos não gostam do ser humano, eu amo estar com o ser humano. E gosto muito do bazar, do enxoval, gosto muito dos idosos, das palestras, da agenda, de cuidar da agenda, eu gosto muito. A oportunidade dos trabalhos que foi me dada também, né? Os trabalhos dos cunhos, o trabalho que eu tenho no bazar, que eu faço, que ajudo, na verdade eu ajudo a Lucas e o pessoal, e também a evangelização, que eu amo fazer, eu amo esse trabalho, né? Que foi me dado também essa oportunidade por Ana Jo. Eu agarrei e hoje eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço, estando no meio das crianças e outros trabalhos que a casa também tem, né? E os estudos também. Aí eu passei para ser evangelizadora. Aí eu fiquei como evangelizadora por uns 4 anos, sabe? Aí eu saí, aí veio o pai lá e terminou o ano, aí os meninos não voltaram. Do livro dos Espíritos também é muito bom, eu gosto muito também. E outros trabalhos que a casa tem, né? O almoço dos idosos, a campanha, que eu gosto também muito de fazer, que, ai meu Deus, a campanha é um aprendizado tão edificante, né? Interno, de simplicidade, de humildade, e foi aqui, dentro do José Scioli, dentro dessa casa, que eu adquiri, eu tive, né, toda essa chance de fazer esses trabalhos, de me conhecer, de me melhorar, cada vez mais, cada dia mais. Todos os trabalhos da casa, a evangelização, fiquei 1 ano na evangelização, todos os trabalhos da casa, com exceção desses 2, eu desempenhei. Eu acho que eu aprendi, eu não sei se foi com Dona Graça ou se foi com Dona Cleonice, que sempre quando a gente está fazendo alguma coisa de caridade, seja o almoço dos idosos, seja o tempo que eu passei no sopão, a gente sempre tem que fazer em prece. A gente não está só alimentando o material daquela pessoa, mas também é uma forma de fluidificar o alimento para que traga um conforto para aquele espírito também, né? Eu não me lembro qual foi das duas que me explicou isso uma vez, e até hoje, toda vez que eu estou na cozinha, no almoço dos idosos, que é o que eu, né, assumo anualmente, porque eu me afastei do sopão por conta da questão de estudos, mas eu sempre tenho prece, justamente por isso, porque não é só o alimento físico, é também uma forma de prestar caridade espiritual para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Eu acho que 2 pessoas muito queridas do sopão, Dona Graça e Dona Cleonice. A Dona Graça era a antiga companheira do seu Clodoaldo, trabalhadora aqui da casa, e ajudava bastante, uma pessoa que eu admirava muito, ela e Dona Cleonice, que também era uma trabalhadora bem velhinha daqui da casa. Coisinha mais fofa, cabelinho todo de algodão, enfim, muito fofa.
Eu aprendi muito com Dona Graça a questão de disciplina na hora de fazer a caridade. E não é porque a gente está prestando socorro que a gente também vai fazer de qualquer jeito, né? Isso era uma coisa que ela sempre batia na tecla e eu achava isso muito importante. Estou por aqui, né? Por acaso, estou na direção hoje, né, que já fui com muitos outros, né? Eu posso só falar de Dr. Otávio, presidente do Dr. Ivanildo. Antes era Antônio Cavalcante, que só ouvi falar sobre o dele, e a esposa dele que já chegou a frequentar quando eu estava, já vivi. Um também que eu fazia, visitar os hospitais. Esse é um trabalho muito bom, esse me deixava feliz quando chegava no enfermagem, encontrar pessoas do interior que estavam em um estado de indigência, os parentes lá no interior não tinham condições, eu às vezes fui visitar os parentes, e eu chegava lá e ficava conversando com assuntos do seu interesse, da roça dele, dos cabutos dele, das galinhas dele, essas coisas. Né? Isso é um trabalho que eu fiz muito tempo, com 8 anos, estou fazendo isso. Visitava lá os colonos clínicos, né? O DESP, é um trabalho muito bom também, esse que se faz, a visitar essas pessoas que infortunadas, que não tem ódio, motivo outro. Então, o Espiritismo nos dá esse leque de ação, de pensamento, de ações, e isso é que nos dá a condição de nos melhorar. De uma forma como a gente vê, como nos faz as coisas, a gente vai sentindo o outro que sofre, né, o outro que está no desafio, e você se fortalece naquilo por saber que você tem condição de aliviar aquele sofrimento. Né? Que você se sente pequeno, né? E muitas vezes, quando observa aquelas criaturas reagirem bem melhor do que você, a sua diversidade. Toda casa espírita ela é baseada também na evangelização. Começa a evangelização, juventude e o corpo adulto, né? E aí vem o idoso também para os trabalhos. Infelizmente, por conta da pandemia, a casa ela se desfez da evangelização, se desfez da juventude, cada um foi para um lado, e hoje a gente está recomeçando. Realmente é importante. Hoje eu vou fazer 39 anos, gente. Eu sou uma das juventudes da casa. Diga aí. Toda casa precisa de gente para trabalhar. Força física, força de trabalho, até para as novas questões de demandas de linguagens que estão acontecendo. Só que a gente vê um insulamento muito grande de se protegerem, de não deixarem que novas pessoas com ideias novas venham realmente a trabalhar. Ou então, eu não me considero nem tão jovem, mas nem tão velha, mas para casa eu sou considerada jovem. Poderia dizer o seguinte, como eu sempre digo, eu sempre gostei muito de trabalhar com os grupos, trabalhava sempre em grupo, e digo, a juventude, o jovem é importante, porque como você vê, quando eu entrei aqui, eu tinha, 40 e poucos anos, hoje eu estou com 74, então existe. A gente vai perdendo as energias. Mas eu acho que a gente, sendo a geração mais nova daqui da casa, eu me coloco aqui no papel, né? Apesar que eu não sou espírita, sou candomblessista, mas eu estou aqui ajudando a casa. Eu vejo a questão de N, de Lucas, eu acho que a gente vem com uma visão muito diferente dos trabalhos da casa, vendo saídas para situações problemáticas que a casa tem até hoje. Essa visão do novo, visão de alguém que está de fora, né? E eu sofri assim, no sentido de, essa menina sabe de nada,
é muito jovem, não tem bagagem, não tem conhecimento doutrinário suficiente, como se fosse só uma questão. Se fosse questão só de ler livro, eu tinha lido. Mas e quantas pessoas estão na casa e parece que estão mais atrasadas do que eu? Então, são mais velhas em idade. Não é questão de idade e nem de tempo de doutrina. Eu digo o seguinte, existe também uma disposição para tentar fazer algumas coisas. E a gente sabe que pessoas, inclusive até muito mais jovens do que eu, têm muito mais disposição, têm muito mais visão para fazer e melhorar, fazer acontecer. Porque não é com um movimento nem puramente radical, só jovem, ou então puramente radical, só antigo, que vai se viver. A gente tem que conviver em harmonia, porque a gente tem que preservar a memória e a identidade do passado, da construção, honrando aqueles que vieram antes da gente, mas também abrindo caminho para o novo. E eu sempre digo, o futuro do José Ascioli na casa para essa, né, é vocês, jovens, entendeu? Eu sempre digo isso, bato grande elogio. Tem outros mais jovens, né? Tem Ene, que é mais nova, tem Vitor, que é mais novo, tem Thalita, tem Natália, Vanessa, mas a juventude hoje é de 22 a 42 anos. Essa é a juventude da casa. Não há jovens. Também, infelizmente, aí vem um ponto muito assim difícil da casa, que o espiritismo ele é muito certinho, sabe? Ele é muito quadrado, ele não é abstrato. E isso também afasta a juventude, afasta as crianças, né? E se a gente não se adequar também, não quero dizer que vamos ter que abrir a casa para tudo, não. Mas ter uma linguagem mais com Cristo, com a palavra do Cristo, mas mais voltada para um adolescente, sabe? Talvez assim atraia. Que bom que está chegando cada vez pessoas mais novas para manter a casa, porque cada vez que a pessoa desencarna, a gente procura. E agora? Quando cada vez que uma pessoa adoece, que não pode estar aqui, agora? Quem vai estar na presidência? Que vai estar no parque, que vai estar na palestra. Aí chegam os jovens e nós está aqui. Ninguém vai fechar a cara, cada continuar. E isso é que importa. Então, é com vocês. A gente só soma um pouco. Mas hoje, na questão dessas internet, dessas coisas que vocês são craques, então eu acho que o futuro tem que ser com vocês mesmo. E abrace, que a gente nada faz por acaso. Né? A gente tem compromisso assumido, vai saindo gente, vai chegando gente e está aí. Até hoje, estamos aí prontos para sempre dar as mãos e auxiliar uns aos outros. Eu acho que se a gente for parar para pensar, toda a casa tem suas chagas que é para melhorar. Eu acho que resolveria boa parte. Primeiro, as pessoas pararem de apontar o dedo. O centro ele existe, mas o centro ele não pode ser feito por uma pessoa ou por duas pessoas. Hoje somos poucos, mas se todos pegar um pouquinho, uma parte, o trabalho ele vai fluir mais leve. Não vai dizer que vai ser leve, 100% orgânico e harmonioso. Não vai. Afinal, somos pessoas com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, crenças, apesar de estar numa doutrina espírita diferente. Eu acho que se a gente for parar para pensar, toda a casa espírita, toda a instituição religiosa tem seus pontos a melhorarem, mas os dois pontos principais que eu percebo nessa casa é a questão do trabalho ser dividido de uma forma que ninguém se fique sobrecarregado, porque não faz sentido. Um está sobrecarregado e o outro está no bem bom, curtindo a vida adoidado, né? Não faz sentido. Porque é muito fácil dizer assim, ele assumiu a presidência por ignorância, ela quis que dar o golpe, não sei o quê, como eu já escutei muitas vezes isso. Ele fez isso porque é ignorante, porque é isso, que é aquilo outro. Se tem algum problema comigo, venha falar comigo, que eu não tenho ouvido de cristal. Talvez eu seja uma das poucas espíritas que não tenha
esse problema de resolver. Se tem algum problema comigo, venha falar que a gente vai desmentir. Ou realmente clarificar, não, realmente fiz isso. Foi erro meu. Primeira coisa que eu acho que tem que acabar na casa espírita é isso. Mais que isso, mais que aquilo. Mas por trás diz uma coisa, na frente diz outra. Para a vista do que eu comecei a trabalhar aqui na casa, porque eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo pouquíssimo. Porque minha responsabilidade é o desenvolvimento da mediúnica e a cozinha no almoço dos idosos, para a vista do que eu fazia antes. Mas é o que eu estou podendo fazer e é sobra. Mas eu acho que sempre tem um ou outro que fica sobrecarregado, mas poderia sim ser dividido. E um outro problema que eu percebo é a questão da caridade. A gente tem que saber fazer a caridade. Porque quando a gente não sabe, termina atrapalhando até o desenvolvimento espiritual do que está sendo ajudado, sabe? Eu acho que isso que é o que eu presto muita atenção e que eu acho que deveria melhorar. Porque isso, na questão do trabalho, acaba desmotivando a gente. Porque a gente muitas vezes está no trabalho fazendo as coisas tentarem acontecer, ou porque a gente tem algum motivo de tentar acontecer, não é ou se a gente dá uma orientação, não é porque a gente quer mandar, ser ignorante. Como, por exemplo, uma vez eu escutei, se sobrou cesta básica para distribuir, que eu não queria distribuir naquele horário que estava sendo distribuída as cestas dos cadastrados. Naquele momento, como era um momento de pandemia, a gente tinha feito divisão de horário, era um momento cedo, era 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, um horário até mais ou menos relativamente cedo. O que acontece é, se existe o guardamento da notícia, eu peguei a cesta sem estar cadastrado, eu peguei a cesta sem senha. Imagine a confusão, querendo ou não, de uma comunidade que a gente tem várias comunidades que a gente atende aqui perto. Eu consegui receber sem estar com senha, vai lá, porque a gente cadastra para que a gente tenha certeza que a gente vai conseguir atender aquelas pessoas. Se chega, não é assim, se chega uma quantidade que a gente consiga atender e a gente tenha como atender, a gente vai atender. A gente nunca se negou a fazer isso, mas se a gente começa a distribuir os excedentes cedo demais, cria um movimento dentro da própria comunidade de o quê? Vamos lá todo mundo. Muitas vezes, pessoas que não têm nem a condição mínima para receber, porque a gente tem a condição mínima é o quê? Idoso. Pelo menos isso é uma visão minha, né? Deixo bem claro, isso é uma visão minha, que a gente tem que ter limite para fazer a caridade, porque não faz sentido a gente acolher uma pessoa, tratar bem, fazer de tudo, e a pessoa, por exemplo, está invadindo a casa, né? Tá ocupando a casa, está arrancando com os trabalhadores da casa, fazendo confusão. Isso para mim não faz sentido, isso para mim já para de ser a caridade, sabe? Mas é uma visão minha. Essa de individualidade faz com que as pessoas tenham algum atrito, né? Mas se cada um ficar responsável por alguma coisa, o trabalho vai fluir, né? E vai ser mais prazeroso para quem vai estar recebendo o trabalho e para quem vai estar fazendo o trabalho. Eu acho que a gente saber dividir as tarefas, se fulano e Beltrano é responsável por isso, fulano é Beltrano é responsável por isso, se ciclano é por aquilo, ciclano é por aquilo. Eu, por exemplo, hoje em dia na casa eu sou responsável pelo desenvolvimento no dia da mediúnica e estou ajudando e fico responsável pela cozinha no almoço dos idosos. Eu acho que para um ou outro não se sobrecarregar, porque eu acho que isso não é para acontecer, né? A gente sempre tem que... Porque se um trabalho está sendo mais doloroso do que prazeroso, a gente tem que rever a situação. Acho que é isso que tem que melhorar na casa. Você começa a desgostar, não do trabalho em si, mas você começa a pensar, por que eu estou me desgastando tanto? Por que eu estou perdendo aqui dias e dias, noites e noites, me colocando muitas vezes em risco, a saúde dos meus familiares em risco, para receber só crítica, só receber paulada. Como eu disse, o trabalho não é para mim, o trabalho é para casa. Cuido da limpeza, né? Assim, organizo a faxina. Então,
sou eu que fico, gente, vocês podem, Ciclano, você pode, fico no pé, isso é chato, afinal, marcou, diz, ó, eu estou disponível, seria interessante, né? O bazar, eu marco um mês antes, e dias antes eu tenho que ficar, gente, você pode me ajudar? Porque o bazar é lá em cima, né? E aqui embaixo fica, às vezes, fechado. Então, como é que as pessoas vão chegar? Eu preciso de uma pessoa aqui embaixo e eu estou lá em cima, cuidando das vendas. E o trabalho é isso, é um estendendo a mão para o outro. Mas eu já cheguei na casa e a casa que vai fazer 80 anos, né? Sempre foi assim, infelizmente. É um querendo se apoiar no outro. Eu entendo que todo mundo tem sua vida, eu também tenho minha vida, mas quando eu assumi um trabalho, eu assumi acreditando de tem que fazer. Eu gosto muito da casa, tenho, como eu disse, né, a casa me proporcionou conhecer muitas pessoas queridas que eu vou levar para o resto da vida, se Deus quiser, para outras encarnações, mas eu acho que o que realmente tem que se melhorar, e o que eu acho que eu não sei se a comunidade de trabalhadores da casa iria ter maturidade para se reunir e realmente botar tudo na mesa, dizer, não, a gente vai se reunir com os trabalhadores, com os responsáveis por cada área, a gente vai rever se o trabalho, todas as áreas, se o trabalho está dando certo, se a mediúnica está ok, se o cuscuz. Só coloca a sobrecarga do trabalho toda para uma pessoa. Porque, por exemplo, no momento da pandemia, muitas pessoas que tinham condição de vir aqui, pelo menos olhar a estrutura física do centro, como é que estava, nunca vieram. E durante a pandemia, quase que esse centro caía, o teto caía desse centro. Se não fosse, talvez, eu e outras pessoas que a gente vinha por respeito e cuidado à estrutura física que é necessária assim ainda ao desenvolvimento dos trabalhos, isso aqui tinha caído. E como é que ia ser? Tem que fazer. Então, se tem aquela data marcada, eu vou dar meu jeito, tá ali. A questão é essa. As pessoas sempre esperam pelas outras. Ah, porque fulano vai fazer. Ah, porque Beltrano vai fazer. E por que eu não posso fazer? A gente parar e ter uma conversa franca, né? Sem apontar dedo, sem disse-me-disse. Eu hoje estou afastada. Muito afastada. Hoje eu só estou fazendo basicamente a parte da mediúnica. Mas porque eu tenho... Nesse período de afastamento, eu passei por 2 cirurgias, eu ainda não estou 100%, talvez eu vá fazer a 3ª. Também tem a questão do trabalho, estou sem tempo. Mas as pessoas, mesmo, inclusive durante a minha primeira cirurgia, não conseguiam compreender. E ficavam o tempo todo pedindo coisa. Sem milindre, sem levar para o pessoal de que, isso eu vou falar de Lucas, por exemplo, não, porque Lucas está, mas aí eu tenho que ter maturidade para saber o que eu vou falar para Lucas e Lucas ter maturidade para dizer não. Eu vou escutar e buscar melhorar, porque a gente está trabalhando pela casa José Accioli, né? Não é a bandeira de Lucas, de Andy, de Vitor, e sim a bandeira do José Accioli. A ideia desse documentário surgiu no último aniversário, né? Quando eu cheguei para a Anne e disse assim, minha maior vontade é fazer um documentário para contar a história da casa. E aí ela disse, tem um trabalho aqui que foi feito por um historiador. Vamos ver, vamos achar. A gente não achava. E foi exatamente numa limpeza que a gente achou. E aí surgiu mais ideias sobre esse documentário. O espiritismo, ele tenta, na verdade ele não tenta, né? Ele prega que a gente tem que se desprender, né, do material. E, infelizmente, a história da casa se perdeu. Eu, na minha parte de historiadora, isso me dói muito. Porque quando você vê um apagamento da história, porque o que acontece é justamente isso, um apagamento da história. Quando a gente não tem registro da história, do local, das pessoas, a gente tem uma tentativa de apagamento. E quando isso acontece dentro de uma instituição religiosa,
pelas próprias pessoas da instituição, que eu também não sei quem são, me dói mais. Porque o que acontece? Você vê quase como um movimento negacionista do que foi feito. Fotos, vídeos, documentos se perderam. A casa teve quatro locais. E dos 4 locais, apenas 2 nós temos dados concretos, né? A segunda sede e a atual. A primeira não temos, só temos uma ideia que seja na região do Parque do Caiá e a outra que seja na rua José Scioli. Mas não tem número, não tem ponto de referência, não tem foto, não tem vídeo, não tem documento, porque infelizmente algumas pessoas rasgaram esses documentos, jogaram fora. Quando a gente vai olhar tudo que foi construído, que veio antes, é importante. E por que não preservar? Porque é difícil. Eu sei que é difícil preservar a história. Eu tenho consciência que certos tipos de materiais são difíceis. Eu sei que muitas vezes alguns tipos de fotografias que têm uma determinada coisa são difíceis. Mas se não tem condição, por que não tentam procurar alguma coisa? As pessoas recorrem, porque mofou, joga fora. Sabe que... às vezes eu sei que tem muitas pessoas que têm uma ignorância de saber que materiais mofados ou então em condições um pouco precárias podem ser restaurados. Mas assim, por que a solução é sempre mais fácil de jogar fora? Porque é mofo, tá ruim, não sei o que. Eu entendo, mas não concordo, não consigo aceitar que a gente perdeu tanto de uma parte da gente da história. E aí, como é que a gente conta a história sem história, sem o registro histórico dessas histórias? Aí eu fui uma noite, visitei o centro. Aí o que eu disse a Lucas, eu estranhei, não vi nada dele, né? O fundador não tinha nada dele, nem um toquezinho assim. Aí eu estranhei, mas tudo bem, evolução no tempo. Todo mundo. Eu entendo o porquê que não tem, que é realmente uma questão complicada, porque hoje em dia a gente que é mais novo, a gente tem essa questão de guardar registros, tudo mais. O pessoal mais velho não tem não, né? Só que aí é uma casa espírita que já passou por altos e baixos, por vários trabalhos que tinham muitas pessoas envolvidas, que infelizmente não tem material, né? Ou se tinha, se perdeu ao longo do tempo. Em 2018, quando eu saí, tinha uma foto imensa de seu Antônio aqui. Eu disse, seu Antônio, o fundador, ele não tem mais não, saiu, foi. Que pena, um retrato tão assim, original, tão bem tirado, sabe? E seu Antônio, ele, na época, ele era funcionário do Moinho Recife. Uma das coisas, quando eu comecei a frequentar mais ativamente a casa, era justamente me coloquei à disposição para tentar organizar, por exemplo, documentos administrativos aqui da casa. A casa estava com o estatuto, o último estatuto da casa registrado é do ano que eu nasci, tinha sido do ano que eu nasci, 88. Ou seja, a gente já tinha 88 não, eu acho que era até anterior, não lembro agora, mas assim, eu acho que foi. Já tinha passado-se vários anos, já tinha um novo Código Civil, não foi atualizado. Aí quando veio a necessidade da CE e da Federação em cima, aí eu fiz, olha, eu posso tentar fazer isso, vocês não vão precisar de pagar um advogado, porque eu sou advogada. Esse custo a casa não precisa ter. Mas, ou seja, e não foi só aqui. Eu via o movimento das casas espíritas correndo, porque eu tenho um estatuto muito antigo. Minha gente, sabe, esses documentos administrativos basilares, estatutos, atas de assembleia, essas coisas, quando eu vim para começar a trabalhar mais ativamente, foi nesse sentido, de tentar organizar
documentos administrativos que não estavam assim. O documento aqui, por exemplo, o registro notarial daqui da casa, ninguém sabia de quem era o terreno. Pensava assim, o terreno é de fulano, a casa é de fulano, porque quando eu cheguei aqui, diziam o seguinte, a casa é de fulano, o centro é de fulano. Existia o presidente, o centro é de fulano. E não se desmentia isso. E também não se sabia onde é que estava o documento. Lá vai a pesquisa de cartório para saber, não, o centro é do centro. O centro é registrado em cartório, o terreno é registrado em cartório como Zé Cioli. CNPJ, tudo bonitinho. Ou seja, não existe uma pessoa que é dona do terreno, dona do edifício. O centro é uma organização sem fins lucrativos que tem sua propriedade. Ou seja, não é uma pessoa física que é dona disso aqui. Mas quando eu entrei era um mito muito grande. Porque o centro é de fulano. As únicas coisas que eu vi do começo do centro são exatamente o que está no papel do historiador, né? Nada anterior a isso eu tive acesso. Nada. Algumas pessoas dizem que existem vídeos na segunda locação, mas ninguém me deu nenhum fragmento sequer de vídeo. Ninguém. Então é isso, né? Eu acho que como, né, seja lá qual for a pessoa que jogou fora, é um despeito muito grande. Eu senti assim, como eles não deram importância tanto à história do centro, tá entendendo? Eu entreguei até a seu Macio. Seu Macio era um senhor que frequentava aqui. Seu Macio e a esposa dele. Eu passei para onde? Então, seu Macio, está nas suas mãos. A história do centro. Certo? Aí ele disse, certo, eu vou guardar. Sabe? Parece que foi guardado. Sabe? Foi ele também que me pediu que eu falasse sobre essa história. E eu fui atrás mesmo. A minha felicidade é que eu encontrei seu Vivi, né? Me chamei de seu Vivi. Era um altão, uma grande, sabe? Eu me lembrava dele, quando eu cheguei, seu Vivi ainda era a mesma pessoa, sabe? Aí foi o filho de seu Antônio que me informou, Vivi está vivo ainda, Vivi está morando em tal local, assim. Aí eu parti para lá e conversei muito com o seu Vivi, anotando as coisas, sabe? Seu Vivi falando e eu conversando. Aí, pouco tempo ele morreu, pouco tempo ele desencarnou, sabe? E isso, eu finalmente me encontrei com ele para ele passar algumas coisas para mim, que para a história do Centro Espírita José Cioli, que para mim foi o máximo, sabe? Quando eu quero começar a falar a minha infância, eu tenho que começar primeiro a falar sobre o Centro Espírita José Cioli. Onde é que está o registro disso aqui? Não se tem. Poxa, gente. Ou seja, documentos. Não a gente vê, não é só história. Documento que é altamente necessário para a administração de qualquer lugar, não se tinha. E me dói muito porque você ou denota um descuido, um descaso muito grande, ou eu não sei nem o que dizer, uma tentativa de apagamento mesmo. Mas é muito dolorido quando a gente vê que algumas coisas, quando a gente escuta, por exemplo, e eu cheguei a ver o retrato de seu acho que é Antônio. Essa foto de seu Antônio, que seu Antônio era um médium extraordinário. O primeiro presidente da casa, eu cheguei a ver ali hoje onde funciona o enxoval. Era um quadro preto e branco, uma foto até grande, e eu não sei onde foi parar isso. Na época eu não era tão ativa, mas sumiu da casa. Onde é que foi parar isso? Não sei. Eu sei por outro que o material, isso aí foi jogado fora. Segundo relatos, porque mofou.
Mas é aquela coisa, é uma parte da história que se perde, é uma parte dos registros que a gente tem que foi. Eu acho que eu ainda tenho algumas fotos da época assim, em que o dia mais importante para a gente era o dia 25 de dezembro, em que seu Antônio reunia todas as criançadas, os alunos, tudinho para recitar versos. E aí a gente tirava foto do seu Antônio, e tinha o seu Antônio nessa. E eu não sei, porque eu tenho um monte de fotos, né? Que a gente, na época era foto mesmo, né? Hoje o celular faz a festa. Mas eu acho que eu tenho o início da construção daqui. Tem um livro onde foi a inauguração daqui, Marcondes Merelli, Rosemary Kiss. Então, uma infinidade de gente, foi muito bonita. Se eu não me engano, tinha umas 200 pessoas aqui dentro. Mas eu tenho esse livro, que é de 88, tá lá, guardadinho. É como eu disse, quando eu voltei do centro, eu digo, meu Deus do céu, Nego fez tanto, né? Fundou tudo. E eu não vi nada dele. Aí quando Lucas disse, não, a gente quer reviver a memória do centro. Aí eu digo, que maravilha, vocês são abençoados. Porque a Casa Espírita, ela trabalha, ela surgiu primeiro na espiritualidade. A Casa Espírita não surgiu aqui completamente já, nós trabalhamos. Primeiro ela foi planejada na espiritualidade. Então, a espiritualidade tomou aí as pessoas, né, tal, e foi criar a Casa Espírita, que não foi aqui que ela foi criada fisicamente, ela foi criada, já é a terceira casa, o terceiro prédio que ocupa o José, que gestiona a Cuba, certo? Então, mas a Casa Espírita, ela é primeiro planejada na espiritualidade, depois as criaturas humanas são incluídas, né? Então, para criar, aí houve aquelas reuniões bem informal, né? na casa da Maria Caxangá, nós pelos detalhes disso aí, mas foi criado. Né? É um grupo de estudo. E daí foi surgindo o José Senhora, que ocupou o espaço 1, o espaço 2, e esse aqui é o espaço 3. O José Senhora foi criado para atender a comunidade do entorno. Então, nada é por acaso. É o que eu penso para essa casa. Essa foi sempre grande e fisicamente mais pequeno, trabalhadores. Porém, os poucos que temos, né, são fiéis à casa. Mas, como a gente sabe, que nada é por acaso, a gente não pode se queixar das coisas. Né? A gente deve realmente lutar, né, e fazer a sua parte, e Deus contribuirá com você. Né? E a casa, eu espero que, como antigamente, né, eu vinha com a minha mãe, era bem frequentado, muita gente, eu via muito isso, e hoje em dia eu não vejo mais. Eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, se é discriminação, eu vejo também muito isso. E da casa, eu espero uma evolução, espero que venha mais pessoas de palestra, cada centro pessoas que vocês trazem de outros centros, para mim é um despertar, coisas que falam aqui que eu não conhecia, isso é muito bom. Participar dos eventos, apesar de não fisicamente, mas eu contribuo da minha parte, como eu posso, entendeu? Faço as minhas doações quando eu posso. Saúde para todos e para quem foi chegando, e que ele seja mais divulgado, entendeu? Que a gente está precisando de muita divulgação, né? Desejo saúde, muita paz, entendeu? E que a casa mantenha-se nessa estrutura. E o que eu espero para casa é que ela continue firme no seu propósito. Eu acho muito bonito. Cada trabalho que as pessoas fazem aqui dentro, né, é único. E eu espero só que tenhamos essa força sempre, que a casa se mantenha firme, que os trabalhos dentro da casa, que cada uma das pessoas que trabalham
né, nos seus setores, que eles continuem firmes no propósito, para que a gente consiga prosperar e perpetuar a palavra, o estudo e tudo mais da doutrina espírita. É isso que eu desejo ao José Cioli, que continue aí firme, porque não é só a gente que precisa, né? Os encarnados que vêm, a espiritualidade também precisa muito de se edificar e de aprender. O que eu gostaria de desejar para a casa é que ela continuasse com esse interesse, com essa desvelo, vamos dizer assim, para que possa continuar com essa garra, porque não está sendo fácil, um pouco participante, né? um pouco menos, e conduzir essa casa. Então é preciso que nós tenhamos essa força de vontade, essa garra, para que ela possa progredir da maneira que era anteriormente, quando eu cheguei, era muito grande a casa, muita gente. E hoje estamos nós aqui tentando levantar esse barco para que possa flutuar levemente nas águas da eternidade. Eu desejo tantas coisas boas, a gente tem que desejar, meu Deus, que muita gente procurasse assim, descobrisse essa casa, viesse assim, dar aquele valor, não só assim, como também a religião espírita, seja ela onde for, né? Porque toda religião também são elevadas, desde que façam bem, são abençoadas e elogiadas por Deus, né? Muito orgulho, muito desejo de trabalhar nesta casa, trabalhar, não andar, mas trabalhar. Andar foi uma situação natural que surgiu, que assumimos. Mas, como trabalhador, é a minha intenção permanecer até quando eu passar para o O que eu espero da casa é que a espiritualidade toque no coração das pessoas, certo? Que venham frequentar o centro, porque tem muitas pessoas que vêm, olham e vão embora. Tem pessoas que vêm fazer consulta, vêm assistir uma reunião e não vêm mais, sabe? Aí eu quero assim, que a espiritualidade toque na pessoa, porque a gente convida, mas as pessoas não dão valor. Mas se eles começarem jogando a sementinha, talvez funcione. É muito difícil a gente manter a porta aberta para receber o pessoal, para receber aqueles que também chegam como eu, né, necessitados, chegaram comigo. E é muito bom a gente ser acolhido por uma casa como essa, né? Fazendo 80 anos, muitos passaram, muitos estão passando e a gente tem que trabalhar para que muitos ainda não passaram. Então, o que eu desejo para essa casa é que ela nunca feche a porta, porque isso aqui é um verdadeiro hospital. Né? Eu acho que nem o SUS atende tão bem como aqui. Essa casa aqui ela tem muita história de luta, de perseverança. Então, é uma luta. Então, o que eu desejo é que cada dia chegue mais trabalhadores, para que a gente não feche a porta, porque aqui é um hospital de luz, de brilhar sempre essa luz. Porque eu desejo que continue brilhando. Qualquer coisa que precisasse, ela disse todo mundo para ajudar o Senhor, disposto a ajudar o Senhor. Devido a minhas condições. E agradeço muito porque estou aqui até o fim da minha vida. E venho de novo espiritualmente. Que ele possa se erguer novamente. Porque eu conheço o José Alcione há muitos anos e não era como está agora, né? Mas eu tenho fé em Deus que ele vai erguer, vai levantar de novo, sabe? Com novas pessoas, com novos pensamentos, né? Vai ser tudo diferente. Eu estou feliz que está aqui 80 anos na casa e eu espero que tenha mais 160, 240. E é isso, eu estou muito feliz de fazer parte dessa casa de luz. Parabéns, José Cioli.